2020 está sendo um ano surpreendente para todos nós, pois estamos passando por um momento de pandemia por conta de um vírus, a então Covid-19. A pandemia trouxe consequências para todas as áreas, como comércio, turismo, loja de departamentos, educação, entre outras. Entre as principais consequências que a pandemia trouxe, muito é falado sobre como ficaria a questão das aulas. Dados feitos pelo G1 mostram que até 11 de março, o número de matrículas somavam 36.140.678 matrículas, desde a creche até o ensino médio. Comparado com o ano de 2020, o número de matrículas é 1,28 menor se comparado a 2019, que teria 36.611.223 matrículas. O que muitos não imaginavam é que a Covid-19 tomaria proporções tão extremas. Com isso, muitas escolas, professores e alunos tiveram que de alguma forma se adaptar. Com isso, surge então o ensino à distância, o EAD, onde professores dariam suas aulas virtualmente através de alguma plataforma. Segundo informações da SAE Digital, a maioria das escolas não contam com o suporte necessário para dar aula remota. Além disso, não são todos os professores que têm a formação adequada para dar esse tipo de aula, pois é bem diferente de uma aula presencial. Ou seja, a dinâmica e interações são diferentes, além de haver um trabalho maior e mais cansativo. Não só professores, como também os alunos tiveram que se adaptar ao EAD. É claro que nem todos conseguiram se adaptar. Entre as dificuldades encontradas, a principal é o acesso à internet, pois nem todos os alunos têm um computador e um celular em casa. E isso prejudica não só um, como vários outros alunos. Além de haver uma desigualdade significativa entre os alunos de escolas particulares que, de certa forma, durante o ano de 2020, tiveram aulas, enquanto os alunos de escolas públicas nem sequer começaram. Infelizmente, ainda há isso. Além de alguns alunos estarem se queixando de problemas emocionais, em uma pesquisa no G1, Débora Menezes, psicóloga de instituição, fez uma análise sobre como anda a saúde mental de alunos durante a pandemia e os alunos apresentam ansiedade, estresse, depressão, transtorno de aprendizagem. Não só alunos, como também os professores sentem. Dados feitos pelo G1 mostram que 69% estão com medo e inseguros por não saberem como será o novo normal, e 50% dizem ter medo em relação ao futuro, além de colocarem o seu emocional à prova e a sua carga de trabalho ser mais cansativa e pesada. O ano de 2020 está sendo um ano difícil, mas você já parou para tirar algumas lições dele? Como, por exemplo, o tempo. Na maioria das vezes sempre nos queixamos e reclamamos de não ter tempo para nada. Hoje em dia, o que mais temos é tempo. Então, saiba organizar seu tempo, seu dia, busque pelos seus sonhos, não desista, porque ninguém disse que o caminho seria fácil, e por isso mesmo não podemos parar. Busque sempre conhecer mais e cada vez mais. Renato Russo, em um trecho de suas músicas, diz que todos acreditam no futuro da nação. E quem é o futuro dessa nação? Somos eu e você que devemos mostrar que através da educação nada se faz, nada se cria, nada se transforma. Com todas as informações que vimos até agora, chegou o momento de saber o que os alunos, professores, universitários têm a dizer sobre esse ano, o que pode ser feito, quais as melhores maneiras para um melhor aperfeiçoamento de aprendizado. Então, você vê algum aspecto positivo no EAD adotado pela instituição que você estuda? Eu vi sim, porque antes tinha uma plataforma remota, EAD, mas era pouco utilizada. Então, com a pandemia, ela foi a primeira opção, né? E ela trouxe pra gente bastante benefício como aluno, né? Para que o estudo não parasse. E depois, no segundo semestre, houve um aprimoramento dessa ferramenta, uma melhoria, e foi algo positivo. Ok. E você sente dificuldade em estudar em casa? A dificuldade é a concentração. Eu acho que a maioria dos alunos sentiram essa dificuldade de concentração, porque na sala de aula você tem um padrão de estudo, você senta nas carteiras, tem um quadro, tem um professor, tem um horário a ser seguido, e em casa, mesmo você tendo o horário, muita coisa interfere, é um cachorro, um gato, um irmão, às vezes menor, ou os filhos, no caso de quem, no meu caso a minha turma é noturna, então as pessoas geralmente são de mais idade, já têm filhos e têm essa dificuldade de concentração. Então eu vejo que essa é a maior dificuldade. Porque assim, eu moro numa casa com
4 pessoas contando comigo, eu tenho um cachorro. Mas mesmo assim, às vezes o barulho na rua interfere, com essa questão da pandemia teve muito delivery, então toda hora tem um motoboy passando e o barulho atrapalha bastante. Ainda mais no curso que exige bastante concentração. Você faz curso de? Direito. Muito obrigada. Olá, boa noite, Thiago. Olá. Então, a nossa primeira pergunta é: o que você acha que poderia mudar no EAD para que você possa aprender melhor? Sim, a questão do EAD, para mim, ela funciona da seguinte forma. Na verdade, o que precisa ser melhorado é a forma de como a pessoa precisa se comportar, o que ela deve fazer para ter um melhor resultado no EAD. E aí eu separei algumas dicas aqui, né, para você aluno, assim como eu também, se organizar de uma forma melhor, né, para bons resultados. E essas são as dicas. Primeiro, seja organizado. Segundo, crie uma lista de prioridades. Terceiro, tenha foco em disciplina, que é muito importante. Mantenha um cronograma de estudos e evitar perder os prazos. É fundamental para um bom rendimento no EAD. Como você acha que estudar por EAD prejudicará na sua formação? Olha, a questão do EAD, a dificuldade que eu vejo é a ausência do professor, né? Uma vez que eu estou ali estudando sozinho, eu tenho umas minhas dúvidas, e nem sempre o horário que eu estou estudando, caso não seja uma aula ao vivo, eu vou ter o professor ali de imediato para tirar uma dúvida. E aí, caso eu não me organize de uma forma interessante para, numa outra hora, procurar tirar essa dúvida, tudo, então eu acabo tendo essa dificuldade, né? Então, assim, é necessário ter esse cuidado para ter um bom rendimento. Ok. E a última pergunta é: qual a maior dificuldade do EAD comparado com o ensino presencial para você? Ok, para mim a grande questão é o ensino presencial, se tratando de escola pública, ele é bem efetivo, ele é bem direto, porque o aluno está lá, ele está recebendo as aulas, está tudo ok, mas se tratando de alunos de classe baixa, vamos dizer assim, a gente não pode ter certeza que todo mundo tem uma internet com qualidade, se é que tem a internet em casa ou até mesmo um computador. Então, isso acaba sendo uma dificuldade para todo mundo, né? Se as famílias não têm essa condição para os filhos, para os alunos ter esse tipo de ensino em casa, o EAD, acaba não tendo nenhum resultado, de fato, né? Então, assim, tanto para a minha formação, eu estou concluindo o curso de publicidade, ou para qualquer outro aluno de qualquer outra instituição, enfim, caso não tenha essa condição, acaba sendo diretamente afetado. Muito obrigada pela sua participação. Oi, gente, eu sou a Maria Luísa Figueiredo, estudante do 3º ano do ensino médio. Eu estudo na escola do Centro de Ensino Médio 3 do Gama, lá no setor sul. Qual a maior dificuldade do EAD comparado com o ensino presencial? A minha maior dificuldade em relação ao ensino presencial e o EAD é... Acho que no primeiro momento eu tive muito receio, muita coisa na cabeça. A gente tá passando por uma pandemia mundial, né? E era muita coisa na cabeça, muita coisa pra digerir, pra organizar. E nesse primeiro momento eu realmente tive muita dificuldade. Mas depois que eu parei, foquei, falei, não, essa é a minha realidade, eu tenho que lidar com isso, que eu comecei a realmente organizar, eu consegui, assim, deslanchar nos estudos super bem. E eu acho que, assim, hoje em dia tem aquela saudade, né? Saudade dos colegas, saudade dos professores, saudade daquela relação, né? Sala de aula, aluno e professor. Mas, fora isso, pra mim tá bem tranquilo. Eu não vejo uma grande dificuldade, como muitas pessoas falam que tem bastante dificuldade. Pra mim, tá super tranquilo. Em relação aos meus planos pro fim do ensino médio, eu acho que, assim, só afetou mais a questão da comemoração, né? Trote, as festas, tudo mais. E realmente eu tava super empolgada, né, pra formatura, colação de grau, festa, todas as comemorações que vem, né, tem aquela expectativa, o 3º ano, melhor ano, né, o final e tudo mais. Então, de fato, só foi realmente a comemoração, porque em questão de vestibular, essas coisas, eu acho que, assim, houve só um atraso, mas não mudou completamente os meus planos.
Oi, meu nome é Ana Luísa, estou no terceiro ano do ensino médio e estudo no Colégio Militar Tiradentes. Qual é a maior dificuldade do EAD comparado com o ensino presencial? Então, eu acho que a maior dificuldade do EAD comparado com o ensino à distância é, primeiro, essa relação entre o professor e o aluno, porque apesar de ter o chat de conversa e poder ligar a câmera e poder ligar o áudio para poder conversar com o professor na maioria das vezes, às vezes muitos alunos não se sentem confortáveis para ligar a câmera, por exemplo, ou para ligar até o áudio e às vezes por ser uma coisa mais que todo mundo pode ver e que não é tão particular assim, às vezes a gente sente meio com vergonha talvez de fazer uma pergunta ou o professor não tem esse contato com o aluno, então ele não pode observar direito qual a dificuldade que o aluno mais está tendo. Então, acho que isso atrapalha bastante. Eu também acho que uma dificuldade grande seja as distrações, porque geralmente a gente sempre está com o celular do lado, sempre tem algum barulho na casa, sempre tem, sei lá, pessoas conversando, carro passando, bicho de estimação latindo. Também tem a dificuldade de conciliar lugar, por exemplo, de dormir, de estudar, de lazer. Geralmente a gente faz tudo isso no quarto. Eu mesma já tô cansada de ficar no meu quarto, que eu estudo, durmo, passo o dia inteiro lá praticamente. Então isso cansa bastante. E eu acho que acaba sendo uma das dificuldades muito grandes também, porque nossa casa era para ser lugar de conforto, só que acaba que a gente vai misturando tudo e acaba ficando perdendo no meio desse processo. Como o EAD vem afetando os seus estudos comparado com a educação anterior à pandemia? O EAD vem afetando meus estudos na questão de, eu acho que com EAD, por causa de toda essa questão de ter que se acostumar, de tentar se adaptar da forma mais rápida, né? mais eficaz, a cobrança na escola diminuiu bastante, porque todo mundo está passando por um processo de adaptação, isso pode ser difícil para muitas pessoas, para os professores e para os alunos também, para a própria escola. Então, acabou que a cobrança ficou muito menor, então isso acabou afetando bastante. E essa questão também de assimilar o conteúdo, assimilar e passar o conteúdo. Um conteúdo, por exemplo, que o professor demoraria uma semana para poder explicar, tirar dúvida, fazer exercício, demora muito mais, porque o professor não sabe onde focar mais, porque ele não está sabendo onde a gente tem mais dificuldade. Ele vê isso, né, no contato com a gente na sala de aula, e como não tem, isso dificulta bastante. É um processo bem mais devagar, né? Um conteúdo que daria uma semana, ele dá em 2 semanas ou mais. E também a questão dos próprios amigos, por exemplo, essa questão da motivação, que quando a gente via alguém perguntando ou alguém sabendo mais o conteúdo, isso dava uma motivação pra gente estudar ou pra gente saber mais o conteúdo, ou para tirar mais dúvidas, ou para comentar sobre algum assunto, então isso vem afetando bastante a questão da motivação. Oi, eu me chamo Janaíne, eu tenho formação na área de Engenharia de Energia pela Universidade de Brasília e tenho mestrado em Integridade de Materiais de Construção pela Universidade de Brasília também. Atualmente eu sou professora do Centro Universitário de Anápolis, Campus Ceres, no curso de Engenharia Civil. Qual é a maior dificuldade do EAD comparado com o ensino presencial? Para mim, a maior dificuldade no ensino virtual é a interação com os alunos, na verdade, a falta de interação. Porque quando a gente está num curso presencial, os alunos eles são muito mais participativos, então a gente tem uma interação maior, eu consigo ver o rosto dos alunos, se eles estão entendendo ou não as matérias. Então é mais fácil da gente trabalhar e quando a gente consegue ter essa interação. Então, o ensino virtual, essa interação ela não é alcançada. Então, vários dos alunos eles não deixam as câmeras ligadas, ou eles não estão presentes, ou não prestam atenção em aula. Então, acho que a maior dificuldade nesse ensino virtual é essa falta de interação que a gente tem professor e aluno.
Como você acha que será o cenário da educação em 2021, considerando uma possível transição do EAD para o ensino presencial? Acho que para o ano que vem, quando tiver essa transição do ensino virtual para o ensino presencial, a gente vai ter que passar por uma readaptação, tanto os professores quanto os alunos. Então, nós vamos ter que readaptar de novo o método de ensino-aprendizagem. Então, a gente vai ter que levar as ferramentas que a gente aprendeu durante esse período de quarentena para a sala de aula, para fazer com que a aula seja mais chamativa, mais atrativa para os alunos. E, ao mesmo tempo, a gente vai ter que recuperar um pouco de conteúdo que ficou para trás. Então, no ensino virtual, principalmente em cursos presenciais, a gente não tem tanta interação do aluno, a gente não tem tanto compromisso do aluno. Então, acho que vai levar um tempo até essa transição ela se dar de maneira correta, até o aluno readaptar e o professor também. O que te motiva a continuar ensinando? O que me motiva a cada dia continuar ensinando é o aprendizado que a gente tem com o aluno, a troca de conhecimento. Então, a gente conhece muita gente diferente e é muito gratificante quando você vê uma pessoa que fala que você contribuiu para o seu futuro. Quando ela chega e fala, professora, eu lembrei de você nesse momento assim que eu estava fazendo aquilo. Então, eu acho isso muito gratificante e isso me motiva a cada dia mais. Eu me chamo Jane, sou pedagoga há quase 20 anos, sou pós-graduada em docência do ensino superior, educação infantil e séries iniciais. Qual é a maior dificuldade do EAD comparado com o ensino presencial? A maior dificuldade do EAD comparado com o ensino presencial são as dificuldades, as limitações, o comprometimento, a paciência, a interação entre aluno, professor e os pais, né, nesse momento de pandemia. E o presencial, ele tem uma diferença em sala de aula, a interação é maior, a participação é melhor, o trabalhar com o concreto faz toda a diferença. E o ensino EAD traz essa diferença, a distância, a falta de rotina, muitas vezes a falta de comprometimento com as aulas, e isso pode ocasionar lá na frente, né, alguns problemas. Eu sou Lucas Oliveira Santana e estudo na UNB. Faço engenharia química e estou no 6º semestre. Qual é a maior dificuldade do EAD comparado com o ensino presencial? A maior dificuldade do EAD, acredito que a quantidade de tarefas que os professores demandam, eles demandam muito mais dos alunos. A falta de apoio entre os alunos, porque a gente não tem mais a mesma comunicação que a gente tinha dentro de sala de aula. Também dá para citar que o EAD, nesse momento, a gente está aprendendo em casa, está tendo que estudar em casa. Então, a gente está tendo que estudar sozinho, o que dificulta mais o aprendizado. E também a gente tem que levantar da cama na hora da aula, e alguns professores geralmente atrasam. Assim a gente acaba deixando um pouquinho mais, fica mais confortável em relação a chegar atrasado na aula e dormir um pouco mais. Então a cama fica muito favorável a ficar deitado nela. Houve alguma mudança em sua rotina comparado com os estudos no EAD? Sim, eu estudo na Asa Norte e moro no Gama. Isso me dá uns 50 km de percurso diário. E esses 50 km agora eu não preciso mais fazer. Ia fazer no transporte público. Então agora eu tenho 4 horas a mais no meu dia para poder estudar. O problema é que agora eu também não faço mais exercício. E a minha alimentação também muda muito. Porque antes eu fazia 3 refeições no máximo, porque eu estava fora de casa. E agora eu faço X refeições. Qual tipo de metodologia de ensino te faz aprender mais? Presencial.